prazer ter a sua companhia em mais um episódio do Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone e hoje eu bato papo com uma pessoa que ama a arte, o entretenimento e, acima de tudo, que ama o Senhor. Ela é líder de adoração de um movimento que tem impactado toda uma geração, o Dunamis Movement. Eu recebo Rafa Gonçalves. Oi, gente. Oi, Oi! Lu. Que bom estar aqui com você. Um prazer muito grande. Nossa primeira vez conhecendo ao vivo. A gente só se conhecia das redes sociais. E ver você também aqui, sempre ouvir você com os convidados. Então é uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço. Pra mim é uma honra muito grande, gente. Ela é legal na rede social, mas ela é muito mais legal Ai, que pessoalmente. Ela é bom, que incrível. bom. Que bom que ela gostou. Ai, Rafa, vou abrir esse podcast já te perguntando um pouquinho da sua vamos. infância, porque eu Uhum. ouvi dizer que você foi, tipo, rejeitada no seu dom. Disseram que você não foi chamada para o que você foi chamada. Sim. Conta essa história pra gente. Eu amo contar essa história porque eu acho que me faz também lembrar tudo que Deus fez até aqui e também que quando Deus chama, ninguém pode impedir o chamado de Deus nas nossas vidas. Eu acho que isso também é por eu ser uma criança na época, assim, eu não sabia muito lidar, mas hoje eu entendo, assim, que isso fez parte do meu crescimento também e fez parte de como eu lido com o meu ministério hoje. Mas quando eu era novinha, assim, eu devia ter uns 2 anos de idade, eu gostava de ficar cantando junto com filme, minha mãe colocava alguma música, eu ficava cantando junto, minha mãe chegou à conclusão que eu era uma pessoa afinada, na cabeça dela, então ela falou: "Você vai cantar". A minha avó, ela cantava na missa, né, meus avós eram católicos, então ela cantava na missa, então ela era conhecida por quando ela cantava na missa, todo mundo da cidade ia ouvir ela lá, porque ela cantava muito bem. Só que eu só fui saber isso depois de muitos anos, assim. Meus avós faleceram quando eu tinha 3 anos de idade, então eu era muito novinha, acabei não tendo tanto contato. Então, eu cantava e aí um dia minha avó ouviu, falou: "Ela é afinada", acabou falecendo, isso ficou no coração da minha mãe falou: "É isso, ela vai cantar". E aí, passou os anos, a minha mãe começou a me colocar em aula de canto, aula de música. Quando eu tinha 9 anos mesmo, eu fiz a minha primeira música até, que veio de um momento também delicado da minha família, a gente estava passando por um momento bem delicado, e os meus pais, eles estavam ali, passando por uma situação que eles não sabiam se Deus ia fazer alguma coisa, porque eles também tinham acabado de se converter. Meus pais foram se converter, eu tinha 4 anos. Foi o primeiro contato deles com uma igreja evangélica. Uau. Então, eles estavam ainda no processo de renovação de mente, no processo de conversão, e eu lembro que eu fui na salinha dominical, num domingo que a minha mãe foi na igreja, ela me deixou lá na escolinha dominical, e a professora falou: "Ah, você sabe que você tem acesso à presença de Deus, porque Jesus, quando ele morreu, ele rasgou o véu. Então você pode entrar lá e pedir o que você quiser". Aí eu falei: "Beleza, então eu vou escrever uma música sobre isso e falar para os meus pais essa história". Então eu contei, quando eu tinha 9 anos, eu fui para o meu quarto e comecei a escrever uma música que falava que, Jesus tinha rasgado o contrato de dívida que era contra nós, que ele tinha rasgado o véu e que a gente tinha acesso à presença dele e que a gente poderia pedir o que a gente quisesse. Então, se eles pedissem algo daquela situação, eles iam ter a resposta de Deus, Deus ia ajudar eles. Eu lembro que eu trouxe para minha mãe essa música, ela falou: "Bom, é isso, você vai cantar, você vai ser uma ministra de adoração". E ela me colocou numa aula de canto, logo depois de um tempinho. E aí, essa minha professora de canto, ela é uma professora de canto lírica. Então, assim, obviamente eu acho que ela esperava coisas de mim que eu não poderia entregar com 10, 11 anos, 12 anos. E eu lembro que ela falava muito pra mim, falava: "Você não vai conseguir cantar, você não é boa, você não tem esse dom". É interessante que uma professora que deveria ensinar, É, incentivar, moldar, né, ela fazia o contrário, ela te é. podava. Porque eu acho que ela era muito restrita, eu acho que esse foi o ensinamento que também ela recebeu, né, por ser uma cantora lírica, eles é bem diferente o mundo, né, lírico, Aham. até de orquestra, quando você vê músicos de Pra quem orquestra. não sabe o que é cantor lírico, é o cantor que canta música de ópera. Ópera, isso, é. Então é outro nível de canto, de concentração, ali que você tem que entender o seu corpo, você tem que entender da onde como ecoa a sua voz no osso, é muita coisa, é complexo. Mas cantar eu acho que é uma coisa complexa mesmo, as pessoas falam: "Ah, não, você tem o dom", isso até é o que eu gosto de falar, você tem um dom ali, você sobe lá, você canta, não te custa nada, mas na verdade não é muito assim. Mas voltando à história, depois a gente entra nesse assunto, que ela falava muito isso pra mim, e um dia ela falou: "Ó, vou falar pra tua mãe parar de pagar essa aula, você não precisa vir, não vai adiantar nada, não vai mudar". E eu lembro que eu entrava no carro chorando e a minha mãe: "Não, não, não, você vai e você vai fazer". E ela nem escutava, falava: "Vai, continua indo". Até que a gente acabou eu ia junto com algumas pessoas da minha escola, a gente ia juntos pra essa aula de canto e a gente acabou que cada um foi pra um canto, não teve mais a aula, e eu acabei ali
de fazer aula com essa professora específica, né. E foi aparecendo outras professoras no meu caminho que foram me incentivando, mas óbvio que isso me marcou muito, né, eu era muito nova na minha infância, eu lidei muito com isso. Então, eu entrei num lugar também não só de achar que eu era muito ruim, também de comparação com as outras pessoas. Então se eu via alguém cantando, eu falava: "Nossa, realmente, eu não fui chamado para fazer isso, realmente não vai ser bom, não vai dar certo, quando eu vou ser uma vergonha na frente das pessoas". Eu acho que isso foi um processo na minha cabeça que eu tive que lidar durante anos, mas eu tinha uma palavra tão forte do Senhor, e eu acho que isso também é muito algo que a gente tem que priorizar, né. O que que Deus está falando sobre aquela situação? Porque às vezes podem ter milhares de pessoas falando ao contrário, mas o que Deus está falando sobre talvez a sua doença, sobre a sua cura, né, ou talvez o seu dom, o seu chamado, ou talvez o jeito que você se vê. Então acho que são várias coisas que a gente às vezes é levado por vozes que não são a voz do Senhor, que é o que importa. Então eu acho que eu fui entendendo que aquilo era um chamado. Obviamente eu tive muita afirmação dos meus pais, e isso faz muita diferença também, né. Você que é mãe É. agora, né, eu acho que os nossos pais também sonham muito com as coisas que a É gente vai verdade. viver. Então, pra minha mãe era real que eu ia viver aquilo. Você chegou a pensar que aquilo era só um sonho da sua mãe, que não era algo seu? Muitas vezes, até que quando eu fui pra faculdade eu falei: "Eu nunca mais vou cantar". Chegou um ponto porque daí eu fui crescendo, eu tinha uma banda na escola, eu fiz a minha banda meio era um rock gospel, eu estudei numa escola americana, e era uma escola cristã. Então, eles sempre puxavam a gente pra esse lado artístico, assim, também, e falavam: "Ah, traz isso também para o mundo gospel, né, você tem que escrever música cristã". Então isso foi muito bom pra mim. Eu aprendi muito na escola, então eu tinha uma bandinha, mas ela era uma banda não rebelde, né, mas a galera era mais rock and roll, assim, mais worship, que na época não era tanto, né, não chamavam tanto de worship, assim. Mas, e aí eu continuei cantando, liderava adoração nos jovens, às vezes na igreja, fazia um backing vocal ali, aqui, só que não era assim: "Nossa, esse é o chamado da minha vida". Aí quando eu entrei na faculdade eu falei: "Chega, isso aqui era um hobby, isso aqui era algo que eu fazia às vezes, porque eu gosto de arte, eu amo me comunicar através da arte, mas realmente não é o que eu vou fazer para resto da minha vida". Eu não via isso como real o meu chamado principal da Você não vida, assim. imaginava um É, ministério um onde ministério, exato. Não, eu não imaginava que eu ia ficar, full time, né, no ministério, assim, então, nunca. Falei: "Sempre eu vou ter algo que vai assim, eu posso servir na igreja, né, mas eu acho que eu não vou estar 100% no ministério". E aí, eu lembro que eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade também, meus pais acabaram saindo dessa igreja que eu cresci, então foi um tempo de muita transição na minha vida, só que você tá na faculdade, você tá sem igreja, sem comunidade. Todos meus amigos saíram também dessa igreja, foi um momento bem difícil, assim, onde aconteceram várias coisas e, meus amigos se desviaram, a maioria, 90% dos meus amigos desviaram e até hoje muitos deles nem voltaram pra Jesus. E eu lembro que na faculdade eu fiquei em perdida. nome de Jesus, depois desse É, podcast, eles vão amém. Eu voltar. espero mesmo. Amém. Eu creio, assim, que a gente viu algo muito incrível nessa igreja. A gente aprendeu muito, a gente cresceu. E, obviamente, homens erram, né? E se a Uhum. gente tem o nosso coração, nossos olhos em homens dentro da igreja, a gente sempre vai se frustrar. Porque homem, eu vou errar, eu sei que meu pastor vai errar algum dia. Eles não são Deus. A gente tem que ter os nossos olhos em Deus. E eu acho que houve uma frustração muito grande e muita gente acabou, se desviando. Eu também, nessa época, fiquei muito perdida. Assim, perdida. Então, quem é Deus? Porque tudo que eu aprendi através daquelas pessoas que hoje eu olho, não admiro mais, não consigo ver que elas foram, será que elas foram mesmo usadas por Deus? Existe muito questionamento, né? E eu acho que quando a gente entra na faculdade, é um deal breaker na nossa vida, né? É um momento que é ou vai ou racha, assim. Principalmente porque você tem contato com um mundo novo. E eu que estudava numa escola cristã, então eu não tinha contato com o mundo, assim, sabe. Eu creio que eu morava numa bolha, né, eu vivia numa Uhum. bolha. Eu era domingo na igreja, sábado na igreja, segunda, terça, até sexta-feira eu estava na escola, que também era cristã. Então quando eu saí dessa bolha, tive contato com o mundo real, foi um choque pra mim. Então eu falava: "Será que isso é errado? Será que isso não é? O que que é religiosidade? O que que é verdade? O que que era o meu relacionamento com Deus?". Eu tive que me redescobrir, assim, em Deus. Então eu tive que ir para o meu secreto e falar: "Eu preciso cavar o meu buraco. Eu acho que eu vivi de outras fontes aqui, de outros buracos, de outras pessoas, né, de outras histórias, de outros testemunhos, fui surfando na onda, fui aprendendo, fui crescendo, mas hoje chegou um tempo que ou eu cavo o meu buraco ou eu não vou ter mais. Não vou ter onde receber mais de Deus, eu não vou ter mais nenhum meu próprio relacionamento com Deus". Então foi
Momento bem decisivo, crítico. Alguns anos fiquei bem perdida, não sabia mesmo para onde ir, o que fazer, até que chegou o meu acho que era o meu terceiro ano, e uma amiga minha me convidou para ir numa igreja batista, e eu comecei com ela. E eu lembro que cheguei nessa igreja e falaram: "Rafa, a gente ficou sabendo que você canta, sua amiga falou, a gente precisa de alguém pra cantar". Eu falei: "Gente, eu não sou nem membro dessa igreja, pelo amor de Deus, não me bota numa encrenca aqui, eu nem sei se eu tô crente ainda, eu tô numa transição". E eles: "Não, a gente precisa que você cante". Aí eu sabe quando você não sabe nem o que tá acontecendo, você só é jogada lá no fogo. E aí eu falei: "Beleza, começa a vir servir aqui no Ministério de Adoração". Eu comecei a servir, eu não tinha virado membro da igreja ainda, mas eles precisavam nos jovens. Comecei a servir daquele jeito, eu não realmente o meu relacionamento com Deus ainda estava muito abalado. Eu não estava ainda estava muito machucada com coisas que aconteceram dentro da igreja, eu acho que isso é uma coisa muito normal. E hoje cada vez a gente vê mais pessoas machucadas se distanciando de Deus, sendo que Deus realmente não tem a ver com isso. E Deus quer restaurar essas pessoas, Deus quer restaurar o nosso coração. Ele não fez isso de propósito, sabe. Então, eu acho que foi um processo meu de entender onde estava Deus nessa situação, que eu fui machucada, minha família foi machucada, meus amigos, e entender que Deus não era o culpado de nada disso. E que ele continuava sendo bom, que a essência dele continuava a mesma, que ele continuava sendo um Deus constante, amoroso. Então foi esse processo ali da faculdade, que eu entrei com 17 para 18 anos. E aí, quando eu estava nessa igreja, eu comecei a servir meio, tô aqui, mas não tô, não sei se eu quero estar. Mas eu senti mesmo que foi Deus assim, vem como você tá. Eu vi que era a mão de Deus, sabe? Quando, naqueles momentos da sua história que você nem sabe por que você tá lá, o que você tá fazendo lá, mas Deus te colocou ali de alguma forma. E eu comecei a servir até que teve um retiro, e eu estava cantando nesse retiro, e nesse retiro o meu pastor atual, né, que é o Theo, ele veio pregar. E no que ele veio pregar, ele começou a ministrar e veio uma presença do Espírito Santo muito forte. Eu comecei a sentir muita saudade. Eu tô com muita saudade de viver isso. Meu Deus, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Eu preciso voltar para esse lugar. E aí eu lembro que a gente conversou no final da administração. Muita gente até acabou saindo da administração porque ele começou a falar de cura, começou a se mover nos dons, né? Palavra de conhecimento. E a galera começou, não sei se eu acredito. Começou a cair cada um para um canto e eu fiquei lá porque eu estava no Gente. louvor. E o moço do louvor falou: "Você vai cantar". O líder do louvor falou: "Você vai cantar no final, então fica aí". E eu fiquei lá, só que realmente eu fui muito impactada por aquela pregação. E no fim a gente acabou levando um chá lá, ficamos bem cheios da presença, assim. Eu lembro que foi, nossa, muita alegria e curas, e Deus estava se movendo. E aí no fim eu acabei conversando com o Theo, eu falei: "Nossa, estava com muita saudade disso, obrigada por você vindo aqui". Ele falou: "Ó, eu quero te conectar com uma pessoa". E aí nisso que ele falou isso, eu falei: "Bom, beleza, eu tô terminando a faculdade e tal". Sabe quando você ainda tá: "Mas será que eu quero voltar?". Você vê que era um momento que era assim: "Deus, vem, eu quero te trazer de volta", mas você ainda tem aqueles receios: "Será que eu quero voltar completamente?", porque eu sei que isso vai custar minha vida. E vai custar as coisas que eu tô vivendo também, às vezes com as pessoas que são de fora da igreja, meus amigos da faculdade, vou ter que abrir mão de muitas coisas, de muitas conversas, porque não tinha um amigo crente na minha faculdade, então eu estava assim, naquele momento que eu ia ter que abrir mão de tudo mesmo. E foi um momento bem, Deus foi muito bom, assim, comigo. Eu lembro que eu fui visitar, o movimento Dunamis, e ele acabou me apresentando pra Zoe, né, que foi quem me discipulou por muitos anos. E ela começou a, com muito cuidado, me trazer de volta, assim, né, e foi um processo de muito discipulado, muito amor, e com as palavras certas, assim, foi muito especial. E aí eu fui voltando, assim, com tudo para Jesus, mas eu ainda não via como o ministério da adoração sendo algo que eu ia fazer de fato, assim. Eu ainda achava que era: foi pelo ministério que agora eu voltei. Deus me trouxe de volta para cantar, para me reconectar. Então eu via como algo que Deus tinha colocado na minha vida, mas não um ministério central, assim, não é isso que você vai fazer mesmo. Então foi muito trabalhar de Deus, assim, para hoje eu falo o que eu tô vivendo, e eu falo isso com bastante convicção. Eu acho que não era para eu estar talvez vivendo isso que eu tô vivendo, eh, e talvez essas palavras fossem para mim, mas talvez nem fossem para mim, tudo isso que eu vivo hoje, sabe. E eu acho que eu fui muito fominha, eu fui atrás. Porque quando eu vi que realmente Deus estava fazendo algo através da adoração, eu falei: "Tá bom, Deus, então é isso. O que que você quer de mim? E o que que você quer de mim, o que que você quer de qualquer outra pessoa, eu vou atrás de tudo". Então eu vi alguém recebendo uma palavra sobre adoração, eu falava: "É para mim também". Eu vi alguém recebendo uma palavra sobre arte, sobre comunicação, é para mim também. Então eu ia recebendo isso
de várias formas. Eu sinto que eu fui fominha. Ah, precisa servir aqui, eu ia servir. Precisa cantar aqui, na cela dentro da faculdade, eu vou. Precisa cantar aqui para 5 pessoas na casa do tio, tal, eu vou. Então eu fui cavando ali, eu fui entrando, falei, então tá bom, Deus tá me colocando, tá me falando que é isso. E eu fui indo atrás. Eu creio que hoje eu vivo coisas que talvez não eram nem para eu viver. Sim, eu fui chamada, mas também existe o nosso lado de buscar aquilo também que Deus nos entregou. E às vezes a gente vai conseguir viver ainda mais. Eu creio que existem pessoas que são tão fominhas e pessoas que talvez não aceitam o chamado de Deus e que chega uma hora que Deus fala: bom, você não quer? Tem quem queira. Eu vou entregar para quem quer aqui. Então foi um processo assim de. E voltando, né? Eu só voltando um pouquinho para fechar a história, eu acabei. Terminando a faculdade e fui morar fora. Eu senti que o Senhor me pediu um tempo depois que eu terminei a faculdade, falando: ó, quero que você volte, eu quero que você volte com as suas raízes, sua identidade em mim, lembrando quem você é em mim. E eu fui ficar um tempo na Bethel, né, na escola da Bethel, eu fiquei 3 anos, eu ia ficar um ano só, acabei Meu ficando 3 Deus, você anos ficou lá. bastante Fiquei tempo. bastante tempo. Foi um processo muito profundo que Deus fez em mim lá. E aí, quando eu voltei, eles estavam precisando de alguém para uma gravação de um DVD na época para fazer backing vocal. E eu falei, tô aqui. Quando eu estava na Bethel, no meu último ano, eu fiz as audições para o louvor. Só que as audições lá, os gringo é gringo cantando, né? Eu fui reprovada, então. Então, é bem complicado. É bem complicado. Gente, eles são muito bons. Os Eles são gringos super. entendem de divisão de voz, num nível muito superior. Eu acho que a gente ainda tem É. Eles muito para começam a estudar nadar. desde pequenininho. Você fala, É. desde quando você canta? Dos 2 anos. Eu falo, 2 anos de idade você canta, você faz aula, assim? Então, eu acho que isso também é uma coisa que isso virou uma chave em mim. Falei, quando eu quiser que meus filhos também sejam bons em algo, desde pequenininho, entendeu? Porque eles são muito bons. E aí eu lembro que eu fui nas audições, eu falei, nossa, isso aqui não é pra mim, não vai dar certo. E eu fui só no meu 3º ano. Nos outros anos, eu realmente senti que Deus ainda estava trabalhando algo no meu coração. E eu cheguei aí na audição do 1º ano, quando chegou lá eu não subi pra cantar, fui embora antes, porque eu falei: "Não, isso aqui não é pra mim, não vai dar certo". E aí no meu 3º ano eu fui fazer as audições, e eu fiz como a minha língua, não era minha língua mãe não era o inglês, eles falaram: já que a sua primeira língua não é inglês, a gente vai fazer só o teste pra backing vocal, porque a gente não deixa ninguém que não tem a primeira língua inglês ser, líder de adoração ou líder de banda, porque às vezes pode falar alguma besteira, eles já tinham tido algumas experiências de falar um inglês errado e falar uma coisa completamente fora de contexto, ou uma heresia, alguma coisa. E aí eu lembro tudo bem, sem problemas. E aí eu fiz as audições, e aí na outra semana eles colocaram, que nem escola americana mesmo, que a gente vê aquele filme, eles colocam no board, assim, no corredor, eles colocam o nome de quem passou. Aí todo mundo correu lá pra ver, e aí eu vi que eu tinha passado pra ser co-líder de uma banda com um americano. Então eu falei, gente, isso aqui tá errado. Vocês falaram que eu só poderia ser backing vocal, né, porque o inglês não é minha primeira língua e tal. E eles falaram, não, a gente sentiu de Deus mesmo, a gente quer que você co-lidere uma banda Uau! com esse menino, que também já estava até no Bethel Music na época, ele era muito, muito bom. Daí eu falei, meu Deus, então acho que Deus está realmente afirmando alguma coisa para mim aqui no meu chamado. E foi quando eu terminei o 3º ano, voltei, e aí eu comecei a pau pra toda a obra. É isso. Eu falei, bom, Deus, eu vou ficar um tempo sem voltar para o meu trabalho. Eu fiz faculdade de comunicação social, então eu trabalhei com TV, trabalhei com rádio, trabalhei com várias coisas durante um tempo. E amava isso, sentia o meu coração queimando, ainda sinto, né. Isso aqui que a gente tá fazendo é muito disso também. Até isso aqui me lembra muito do meu trabalho, assim, de backstage, trabalhei como repórter, eu sinto meu coração ainda queima pelo entretenimento, por artes, comunicação. Eu acho que a igreja ainda tem que fazer muito por esse meio, assim, sabe, mas, a gente tá aos poucos fazendo, mas isso é uma coisa que eu incentivo muitas pessoas. Se você tem um coração por cinema, por, TV, busque ser o melhor nessa área, a gente precisa levantar pessoas para estarem nessa área. O mais rápido possível, assim, eu vejo a gente tá com uma necessidade muito grande, né, nessa área. Eu concordo com isso e até, assim, eu acho legal falar quem tá de casa, porque às vezes quando a gente fala de entretenimento e da igreja, né, às vezes a gente tem de cara Uhum, aquele: "Ei, espera aí, uhum, entretenimento e igreja não se misturam". Mas eu acho importante a gente explicar o que que é uhum. isso. O entretenimento ele não é para acontecer dentro do culto. Então dentro do culto você vai para cultuar o É Senhor, você vai isso. para ter um tempo de adoração, um tempo na palavra, um tempo de louvor. O culto
é onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. É. Mas você já parou para pensar quantas vezes a gente critica um filme do mundo? Quantas vezes a gente critica, né, emissoras, plataformas, e a gente fala: "Poxa, hoje em dia todos os filmes são filmes que carregam uma mensagem ruim, todos os filmes vão para o lado feminista". Mas o que que a gente está fazendo pelo povo cristão? Já Uhum. parou para pensar quais filmes ou até mesmo desenhos os seus filhos assistem? E se você estivesse criando desenhos cristãos com É. conteúdo cristão para a família, conteúdo que edificam os filhos, mas às vezes a gente só joga pedra em vez de falar assim: "Não, espera aí, esse meio, o entretenimento, o filme, a música, a TV, isso é de Deus e eu vou tomar conta Uhum. disso e eu vou fazer coisa que vai evangelizar, que vai ganhar a vida para Alcançar Jesus, que vai vidas, é. transformar". Então, Rafa, você tem muita experiência quanto É. a isso. O que que você tem para falar sobre isso? Eu acho que a gente acabou sabe, tem uma música que ela é até bem conhecida, eu amo essa música, fala muito comigo, que é aquela música "Dá-me Jesus", a gente ama essa música, né, "Give me Jesus", você pode ficar com o mundo, mas me dá Jesus. Eu acho que a gente essa música é muito incrível, mas às vezes a gente pega essa fala de "me dá Jesus", "toma o mundo, não tô nem aí", e a gente deixa os lugares onde a igreja antigamente era o que comandava a educação, né, a saúde, era a igreja que comandava essas áreas. É Hoje tanto que no Brasil os colégios católicos é porque a igreja católica implantava esses implantava, colégios. sim. Hoje em dia a gente como cristão, né, e como evangélicos, Uhum. quantos poucos colégios a gente investe, Sim. né? A gente abriu mão do lugar da igreja. E a gente está deixando quem controlar isso? O mundo. E aí a gente abre mão da comunicação do entretenimento e quem está entrando aí, a gente viu mesmo esse final de semana, né? A gente está vendo aí de um final de semana de um show lá no Rio de Janeiro, de catástrofes que estão acontecendo ao mesmo tempo, e a gente está vendo quem que está na linha de frente ajudando. As igrejas estão se levantando para ajudar no meio do caos do Brasil. E a gente está vendo um outro lado que está ali se levantando para aplaudir uma coisa completamente satânica, que vai completamente contra os nossos princípios. E é o que? A comunicação, o entretenimento, que deveria, nessa hora, também estar sendo levantado para ajuda, para trazer consolo. Então, isso mexe muito com o meu coração, assim, que eu fico, Deus, cadê os produtores? Cadê os diretores? Cadê as emissoras que são excelentes? A gente não precisa ser uma emissora gospel, a gente precisa ser uma emissora a melhor que tiver. Eu acho que é essa chave que às vezes tem que mudar na nossa cabeça, sabe? Nossa mentalidade. Não, eu vou fazer uma marca de roupa gospel, eu vou fazer uma emissora gospel, vou fazer um filme gospel. Gente, não, você vai fazer algo que talvez quem esteja assistindo ali nem vai perceber no momento. Quem esteja vestindo aquela roupa nem vai perceber, mas de alguma forma vai ser impactado pelos princípios da palavra de Deus, vai ser impactado pelo reino de Deus. Então eu acho que essa é uma chave que tem que virar na nossa mente. Eu acho que eu tenho esse anseio de ver uma geração que ela não precisa nem ficar pregando tanto assim. Às vezes a gente quer falar, 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 mas a gente não tá fazendo nada. E a gente precisa de ação. A fé sem obras, ela é morta, a palavra fala isso. A gente precisa ter uma ação, a gente precisa causar um impacto com excelência. Eu acho que a excelência, ela atrai, a beleza atrai as pessoas. Eu falo muito isso no meu Instagram, eu sempre tô postando um lookinho bonitinho, alguma coisa, as pessoas falam, ai, eu amo o jeito que você se veste. Eu falo, a beleza atrai. As pessoas vão olhar pra você, vão te ver mal vestida, de qualquer jeito, então elas não isso não e primeiro que isso não transmite Deus, porque o nosso Deus é belo, o nosso Deus é excelente. Então eu falo que, precisa haver essa mudança, esse shift na nossa cabeça. A gente entender que a gente não tá nesse mundo por acaso, existe um propósito. A gente acaba se perdendo não, eu vou ficar aqui nas 4 paredes, só quero Jesus, e é isso, amém. A gente vai para o nosso secreto, a gente vai buscar, a gente vai ser cheio de autoridade, cheio de unção, porque quando a gente chegar lá, a gente vai precisar. Porque às vezes você chega ali num ambiente, se você não estiver preparado, ungido, coberto ali pelo sangue de Jesus, você vai ser atacado também. Então eu acho que precisa de um preparo, sem dúvida, mas a gente precisa ir. E cadê essas pessoas que têm a coragem de ir? E quando eu falo ir, é muito mais do que você estar na sua casa, atrás do seu celular. É você fazer a faculdade que você tem que fazer, é você mandar o seu currículo para a empresa que você tem que mandar, você entrar lá, você ser o melhor funcionário e você trazer transformação e trazer diferença. Quando a gente é o melhor naquilo que a gente faz, as pessoas vão querer nos ouvir. Isso eu não tenho dúvida, a gente sabe disso. A gente quer ouvir quem é o melhor cantor do mundo hoje. Eu quero ouvir, saber como é que então eu vou cantar melhor. Me dá as dicas, me mostra como é que é. Obviamente, mesmo se essa pessoa não for nem cristã, porque a pessoa é a melhor pessoa, ela estudou, ela sabe. Então, ainda mais quando a gente é cristão, a gente pode trazer os princípios do reino ali para aquela empresa, para aquele local, e acho que para arte, entretenimento, comunicação, hoje Você em tem dia vontade ainda de fazer cinema, alguma coisa tenho. assim?
Eu fiz até no meu último ano de faculdade, eu fiquei 1 ano em Nova York fazendo um curso de na verdade 6 meses, fazendo um curso de cinema, e foi surreal, assim, eu sentia muito Deus me levando pra isso. Eu ainda tenho muita vontade de voltar pra isso, não sei como, nem quando, sinto que Deus num momento da minha vida, eu senti que Deus estava me conectando com essas pessoas pra evangelizar essas pessoas, e eu sinto que cada época o Senhor vai fazendo de uma forma, assim, sabe, mas eu tenho muita vontade de voltar e ver, assim, esse meio transformado, tem muita necessidade, e as pessoas elas têm fome, elas têm anseio por algo que elas nem sabem o que que é, só que faltam pessoas para falar, para conduzir, para discipular, e às vezes a gente julga E até alguns mesmo para investir. investir, é. E o discipulado ele não é fácil, ainda mais para pessoas que estão completamente perdidas ali, você não tem backgrounds completamente diferentes ou nunca tiveram um contato, carregam uma história pesada, ou esse meio mesmo é muito muito pesado, assim. O backstage é muito diferente, né, do que as pessoas imaginam, então eu acho que a gente precisa de pessoas prontas, preparadas para ir para esse meio, assim. Eu tenho muito isso no meu coração. Quem sabe, né, um dia eu voltar para essa área, assim, seria algo muito legal. E surpreendente. É, surpreendente também, é. Mas continua me contando, que a Ah, gente a gente entrou foi sobre entrando num outro entretenimento e eu quero saber como que você foi parar, como hoje uma das compositoras e uma das líderes uhum, do Dunamis Music, uhum, né. é isso, é. Então como que foi isso? E aí a gente bom, voltando à história, eu voltei dos Estados Unidos, lá da Bethel. E aí tinha um DVD, eles iam gravar um DVD, e aí eles me chamaram, fornalha, né, um fornalha que até talvez você nem me reconheça, tô com o cabelo bem escuro, bem preto, mas meio emo, assim. Naquela época eu voltei da Califórnia, estava numa época meio hipster, meio emo, assim, a galera, muito engraçado. Mas aí usando os chapéuzinho e tal, aí beleza, eu voltei, e eu gravei como backing vocal, e eu lembro que eles falavam: "Ah, gente, a gente precisa ir ministrar nesse lugar", e foi isso, eu fui realmente indo, ministrando, o que que tinha pra mim eu ia fazendo, eu não senti de logo voltar pra um trabalho, eu lembro que até minha chefe, que eu tinha saído 3 anos atrás de um trabalho de uma emissora, falou: "Volta pra cá, a gente vai te contratar de novo, a gente quer você aqui". Eu lembro que na época eu fiquei muito na dúvida, não sabia o que fazer, e aí eu senti que Deus pediu um tempo, falou: "Não, volta com calma", até porque voltar de lá também foi uma transição bem grande pra mim, a gente tem outra vida. O brasileiro é o brasileiro, né, a gente, assim, a gente é pau pra toda obra, a gente faz de tudo, a gente, dia difícil a gente tá: "Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer", a nossa mentalidade é outra. Eu acho que eu entrei um pouco num fluxo, assim, de uma pessoa que mora numa cidade pequena, nos Estados Unidos, que a vida é mais pacata, mais de boa. Eu voltei pra São Paulo. Então foi um choque também a comunidade, de São Paulo, tá todo mundo fazendo alguma coisa todo o tempo. Então foi difícil pra mim, voltar, assim. E eu lembro que eu falava: "Deus, eu quero voltar para os Estados Unidos". Isso foi algo, assim, que eu orei muito tempo. Eu tinha uma proposta de trabalho lá mesmo nos Estados Unidos, eu falei: "Bom, eu acho que eu vou voltar, acho que eu vou voltar". E Deus me puxou um dia e falou assim: "Enquanto você não amar o Brasil, fazer alguma coisa pelo Brasil, eu não vou poder te usar nas nações". Aí eu Uau! falei: "Bom, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, e eu quero amar o meu país". E hoje, assim, eu não me vejo fora, sabe, eu sou completamente apaixonada pelo Brasil, e por tudo que Deus tá fazendo aqui, e Deus está se movendo aqui de uma forma que eu acho que a gente precisa valorizar ainda mais, quando você sai do Brasil, você vê a realidade dos outros países, do quanto eles são felizes com o contexto que eles têm na igreja deles, e a gente tem tanto aqui, e às vezes a gente não valoriza tanto, a gente não valoriza nossas igrejas, nossos pastores, os nossos líderes como a gente deveria, porque o que Deus tem feito no Brasil, eu acho que a gente não pode perder, nem perder a chance de viver isso e talvez Deus falar: "Então tá bom, não valorizou, tchau, eu tô indo para outro país", sabe, Não, porque e eu acho que é legal contar, porque às vezes nós como ministras de louvor e as bandas e os músicos, a gente admira muito o que é feito fora, tanto que uhum, se traduz muitas músicas, que a gente tem, né, uhum, eh imita mesmo, é, né, o jeito do culto, ou o jeito de tocar, só que quando eu fui morar fora também, eu fiz um seminário de louvor e adoração fora, eu lembro de ir para a igreja e ficar chocada, porque era tudo tão profissional, mas tão profissional, que era engessado e é, não tinha aquele momento que a gente tem na igreja, que o Espírito Santo move, uhum, e que a gente entra no espontâneo, e que a gente vai é, no mais profundo, e que é para isso, sabe, uhum, isso deveria acontecer em todos os cultos. sim, E aí eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque tinha uma igreja que eu admirava muito lá, e uhum, continuo admirando, uhum, mas que
o culto era tão engessado, as músicas eram tão ensaiadas, era tudo tão Perfeito. perfeito, Uhum. que eles precisaram criar o culto do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tinha liberdade, porque os outros não tinha. Aí eu falei: "Opa, eu não quero isso para o Brasil, eu não quero isso É, nas minhas ministrações". sim. E eu acho que a gente também, às vezes, vai para um outro extremo. Então é bagunça. E então, por isso que eu acho que a gente às vezes admira tanto, né? Porque a gente vai para um extremo de, virou bagunça, então. E não, eu acho que é isso, é a ordem e o espírito vão andar junto, né? Que nem uma vez eu ouvi essa frase, o fogo organizado. É bem isso, é essa frase. Essa eu É nunca o tinha fogo ouvido. organizado. Porque é o fogo do espírito, mas também com a organização, né? E é o que requer um ensaio, a excelência. Você chega ali pronto para aquele momento, mas o espírito que vai conduzir a gente ali naquele momento. E eu acho que é muito isso. A gente, com o The Sen, a gente viaja bastante, né, para vários eventos fora. E sempre quando a gente vai ministrar, a gente tenta trazer muito as nossas canções do Brasil. A gente traduz para o inglês as nossas músicas. Porque a gente valoriza muito a música deles, mas a gente também carrega algo muito especial como brasileiros, a paixão que a gente tem. E eu lembro que a gente estava até no último The Sen, que foi lá em Nashville, e a pessoa que estava apresentando a gente, né, falou: a gente tá com uma banda do Brasil. E aí vários brasileiros gritaram. Aí ele falou: gente, tem brasileiro até aqui, porque todo descendo que a gente faz é cheio de brasileiro. E eles entraram na adoração com tudo. E você vê que as pessoas ao redor dos brasileiros começam a ser impactadas e começam a ser levadas a adorar também. Porque não tem como você ficar parado. Porque existe uma paixão tão grande por tudo que a gente faz. Então acho que a gente carrega isso. E eu acho que isso é algo que tem que também virar na nossa cabeça. A gente não é menos porque a gente nasceu brasileiro. Muito pelo contrário. Eu lembro que a gente tava. Tem vários gringos que vêm, às vezes, pro Dunamis, algumas escolas, e tem um gringo que tá com a gente passando esse ano aqui, ele é da Alemanha, ele falou pra mim: mas como vocês lidam nesses momentos de tensão? Eu falei: meu filho, a gente é brasileiro. Que momento de tensão? A gente é brasileiro. Porque você veio lá da Alemanha, tudo é perfeito, mas aqui a gente lida com tudo. Todo tipo de coisa. A gente é brasileiro, é papo toda obra, a gente faz tudo. E eu acho que a gente tem que abraçar isso, falar: meu, a gente é brasileiro, já nasceu com a mentalidade de eu vou conquistar, eu vou atrás, vou fazer acontecer. E lá é diferente. Às vezes eles têm a mentalidade tipo assim: a gente é melhor porque a gente nasceu aqui. Eu não acho que eles se acham nem nada, mas isso é uma coisa que é colocada culturalmente, assim, até: eu sou europeu, eu sou americano, então eu nasci já num berço melhor, sei lá. Ou a gente vê desse jeito, mas é uma coisa que tem que ser quebrada na nossa mente. A gente Eu foi um acho que é povo. aquela mentalidade colônia colonizadora, que a Exato, gente é. precisa quebrar isso, né. É. Até porque as palavras proféticas que existem sobre Do o Brasil, Brasil. gente, e que todo mundo já ouviu falar sobre isso, são o contrário, né, É, de que vai surgir algo aqui do Brasil, que vai impactar as nações, então é, a gente ouve muito disso. E às vezes eu acho que a gente não se apega, volta muito é, ao que você falou no começo, tipo: "Espera aí, essa palavra é pra mim, deixa eu deixa eu pegar pegar. e, tipo, Uhum. Deus, usa-me, se tem algo pra surgir do Brasil que comece comigo", Sim, né. Então, tipo, se tem algo, eis-me aqui, eu quero é, ser o primeiro a mover e que as nações conheçam o que o é. Senhor tá fazendo no Brasil, né. Sim, por isso que quando a gente vai, a gente faz questão de cantar as nossas músicas. Quando a gente vai pra fora, eu lembro que até teve o The Sen lá em Orlando, que a gente ministrou os brasileiros, que foi muito forte, e a gente fica vendo esses momentos de: tá, então, por que que os gringos, eles quando eles olham, falam: "Nossa, tem uma coisa diferente, tem uma coisa diferente". E tem alguma coisa diferente, então por que que a gente tem que ficar só traduzindo músicas, sempre pegando as referências? Tem algo que é nosso, que a gente criou também. E a gente tem, eu acho que o Theo, ele desafia muito a nossa mente nisso, falar: "Gente, a gente tem algo especial. O que que então a gente vai levar pra lá como brasileiros, assim?". Então toda vez que a gente vai, eu vejo o Senhor se movendo, assim, de uma forma muito diferente, assim. Então até nesse The Sand Nashville que a gente teve Michael W. Smith, Martin Smith, a gente teve nomes assim, Darlene Check, a gente teve pessoas que são muito referência para nós de muitos e muitos anos, assim, e a gente tá lá ministrando na frente deles e eu falando: eu não preciso provar para eles que eu sou melhor que eles, não, eu preciso trazer o que o Senhor colocou em mim, eu preciso me mover naquilo que o Senhor me chamou para ser, para fazer, e também como brasileiro expressar isso. E foi muito lindo, assim, ver o reconhecimento também dessas pessoas e falando assim: Deus está fazendo algo no Brasil, tem algo diferente em vocês. Isso não é só para o Dunamis, não é só para a minha igreja, não é só para a Lu, é para nós como brasileiros, sabe? Eu acho que a gente abraçar isso. E às vezes vai requerer da gente aprender um outro idioma, aprender novas culturas, para a gente também, quando chegar lá, conseguir comunicar isso que Deus está fazendo aqui, né, no nosso meio. Então é desafiador, com certeza, né?
não é algo fácil. E também acho que principal, entender o que a gente carrega. Isso eu acho que é muito divisor, assim. Porque, como a gente falou, a gente estava falando no backstage, talvez eu não tenha a melhor voz. Sim, eu sei, não tenho a melhor voz. Mas eu carrego algo específico do céu para trazer aqui na Terra. E que outra pessoa que talvez tenha a voz mais linda do mundo carregue outra coisa completamente diferente. Não vai poder fazer o mesmo impacto que a minha vida vai fazer. Eu acho que isso foi algo que também Deus foi falando comigo ao longo dos anos. E eu fui buscando. Deus, o que que eu carrego? É libertação? É cura? É transformação através da adoração? Então é isso que eu vou trazer. Então, até que no momento de adoração, eu vou muito para esse lado de libertação. Eu sinto muito chamado para libertação através da música. É como Paulo e Silas mesmo, ali na prisão começaram a adorar e as correntes foram quebradas e houve um terremoto. É isso que eu sinto, assim, sobre a minha adoração. Então, tem gente que carrega amor, tem gente que carrega a verdade, ou carrega, eu não sei, cada um carrega algo. E eu sinto, então, toda vez que eu vou liderar, todo mundo já fala, lá vem o soco no estômago, porque eu venho mesmo com, gente, é hora da gente quebrar as cadeias, corrente, se precisar aqui gritar, o que você precisa fazer. Então, eu sinto que eu fui encontrando também a minha identidade, o que eu carrego em Cristo, na adoração. E isso faz com que a minha adoração seja diferente da sua e das outras pessoas também. E quando a gente sobe para ministrar, a gente tem que ter consciência disso, né? Porque senão É. existe aquela comparação também que a gente estava Não, falando. e eu acho que também sobre estar no centro da vontade de Deus, fazendo É. o que Deus te chamou para fazer, mesmo que seja desconfortável, mesmo que eu tô lançando agora um projeto, né, com Uhum. várias músicas. A gente gravou na minha conferência do ano passado. Eu tô- E foi um projeto muito diferente de quem eu sou. Uhum. E eu lembro que se me soltar sozinha na minha identidade, quem eu sou, gente, a gente vai para o chão, a gente vai chorar, vai ficar só na adoração, e músicas mais com piano e tal, Uhum. porque isso é o que eu gosto, Uhum. isso é onde eu me encontro. Mas eu lembro que quando eu estava planejando, toda a gravação, e eu estava passando uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque ninguém sabia, os meninos da minha banda não sabiam, a conferência acontecendo, meu pastor não sabia, e eu estava em casa, quase perdendo meu filho. Meu Deus. E eu estava com hemorragia, eu estava há 2 meses e meio de cama, e quando eu falo que o meu pastor não sabia, gente, calma aí, né, não é que eu estava 2 meses e meio sem ir na igreja e ele não sabia. Mas eu sou da Lagoinha sede, né, a Uhum. Lagoinha matriz hoje, e só que o meu marido se muda muito pra jogar. Uhum. Então a gente estava frequentando a Lagoinha Maceió, porque ele estava na Lagoinha Maceió, mas o pastor Flavinho sempre fala: "Você está em Maceió, você Uhum. está não sei aonde, mas Sim, você é da sede". sim. Então eu não tinha contado para o pastor Flavinho, pra Uhum. pastora Isa, o que eu estava passando, né, e eu e o Júlio, que é meu marido, a gente decidiu que a gente ia orar e viver aquilo e tal. A gente não tinha anunciado a gravidez, a gente não estava pronto para, se a gente perdesse, todo mundo ficar Uhum. sabendo, né. Então eu É. estava ali e eu lembro que eu liguei a TV e até foi uma música americana que tocou, Uhum. e coloquei no YouTube, assim, porque eu estava muito mal e começou a tocar, Louve, que é praise. Uhum. E aí É aquela letra sensacional. falava assim: "Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes". Eu falei: "Nossa, Deus, é fácil louvar nos montes, né, mas nos É. vales". E aí eu lá, sem poder levantar, sem poder pular, sem poder fazer nada, num estilo de música que não é o que eu naturalmente Nossa. gosto. E aí Deus falou assim comigo: "Você vai lembrar a igreja do que é o louvor também, Uau, muito do forte. que é louvar mesmo na tribulação, do que é pular", só que a minha essência é muito adoração. Uhum. E aí eu lembro que eu criei todo um projeto que hoje vem com músicas pra cima, que vem com músicas que puxam até para o rock. Aham, sim. E eu falei e quando eu mandei pra minha banda, eu falei: "É isso". Os meninos falaram: "Isso não tem nada a ver com você". Eu falei: "Eu sei". Eu falei: "Eu sei". Aham. E o engraçado é que muita gente tem me conhecido agora por causa dessas músicas e acham que eu sou assim, só que na realidade eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu entendi que era o que Deus quer pra esse momento, É, entendeu? sim. E da gente se entregar como ministro também pra É, se permitir sair do sim, nosso óbvio, sair do sim. nosso É, conforto, né. sim. É. A gente carrega também uma responsabilidade muito grande de cantar e viver aquilo. Aham. Eu acho que isso também é algo que eu fico pensando: "Nossa, a gente canta que a gente confia, que não importa as circunstâncias, Deus é bom, e nã-nã-nã". E na hora da aprovação,
A gente tem que eu sempre falo, quando eu escrevo uma música e tô pra lançar, a aprovação vem. Nossa, lançamento, eu não sei se assim é com você, mas lançamento de música, eu lancei uma agora que chama Sobre as Águas. Meu Deus, eu falei: "Gente, eu vou andar mesmo sobre as águas agora", porque vem tudo. Na semana do lançamento, assim, parece que Deus tá assim: "Eu vou te provar. Você crê mesmo nisso que você tá cantando? Isso é real pra você?" E quando é real, a gente carrega autoridade naquilo, né. É, E a gente consegue de fato ver transformação na vida das pessoas, porque a gente viveu aquilo. Mas eu acho que existe um processo de viver a música, né, ou viver aquilo que Deus tá falando com a gente, até Deus estava pedindo pra você cantar uma coisa que era diferente daquilo que você estava acostumado, mas você porque estava vivendo aquilo também, é, totalmente. exatamente. E eu amo isso, eu só canto o que eu vivo, eu amo compor, É. até quero saber do seu lado de Uhum, compositora, compor. né. Mas assim, eu amo porque eu tenho uma expressão bem ruim, eu acho que eu não deveria falar isso no podcast, mas eu sempre falo assim que quando eu componho é como se eu estivesse vomitando tudo que tá Uhum. dentro de mim, então eu tô Não pondo é. pra fora tudo aquilo que nasceu, que foi forjado, que eu vivi, que então assim, do nada aquilo sai em forma de música, com Sim. melodia, com letra, Uhum. e é a minha forma mais sincera de falar É. com Deus, sabe, é como Nossa, se eu, sim. né. É até difícil de lançar, porque é tão íntimo. É desconfortável algumas É. coisas. Eu estava falando isso um dia desses, porque a gente estava mostrando umas músicas que a gente lançou, tal, pra uma galera, a gente estava fazendo era tipo um pocket show, assim, pra mostrar as músicas. E aí eu falei: "Ai, eu estava tão desconfortável em cantar uma música que tinha lançado", e todo o tempo do lançamento dessa música eu fui estava muito confortável. E na hora que a gente estava com essas pessoas, contando sobre as músicas, Deus falou: "É porque é tão íntimo pra você, que você não queria expor isso para as pessoas. Por isso é desconfortável." Deus começou a me lembrar, assim, do momento que eu escrevi a música, que era um momento que eu estava me sentindo horrível, me sentindo que não me sentia amada, e não me sentia protegida, não tinha e eu fui declarar completamente ao contrário do que eu estava me sentindo. Então foi, tipo assim, foi muito real, porque eu estava eu acho que me remete a esse lugar de: "Nossa, eu estava tão mal, mas olha o que Deus fez, né, olha o que Deus faz", assim. Então é desconfortável pra gente também, eu acho que é abrir o nosso coração num lugar tão íntimo nosso com o Senhor, assim, e então tem o meu processo de composição, assim, ele é muito real também, ele é muito verdadeiro. Eu não consigo escrever algo que não seja real pra mim, assim, que eu não esteja vivendo de fato. Acho que vai compor por compor não faz muito sentido também, né. E até o fato da gente às vezes compor algo no nosso secreto e Deus falar: "Isso não é pra lançar, Uhum. isso não é pra sair daqui, isso é entre eu e você." Também entender o tempo de todas as coisas, né, se isso realmente é pra você expor. O próprio Bill Johnson, ele estava falando que existem muitas pregações que ele faz, e que Deus fala: "Isso aqui é só entre eu e você. Essa revelação que eu te dei é só entre eu e você, você não vai pregar na igreja." Eu imagino que devem ser revelações bizarras, porque as pregações dele são muito profundas. Mas eu falo: "Meu Deus, olha isso, um homem é tão temente a Deus, que ele não vai trazer uma coisa que é íntima dele com o Senhor, porque ele não quer entristecer o Espírito Santo, ele não quer entristecer o Senhor, e ele sabe que aquilo é entre ele e Deus." E hoje em dia é muito fácil a gente querer mostrar as coisas, a gente querer lançar, existe uma pressão, Existe. vai Da você tem da que lançar um álbum indústria todo ano, da mesmo. indústria, é. E eu acho que é esse lugar da gente manter o nosso coração e falar: "Deus, o Senhor quer mesmo que eu lance isso?" Porque a gente vai ter que lidar também com aquelas palavras, isso vai ser cobrado de nós, né. É, e eu acho que a gente tem que sempre lembrar, como ministro da adoração, que a gente é exatamente ministros É. de adoração, Uhum, e não um artista comum, como um uhum. artista secular, né, que tem uma agenda, que tem É, e às vezes as pessoas se confundem muito. Quando é. a gente começou criança em ministério, não existia isso que existe hoje, né. Uhum. Então eu lembro de servir na igreja, porque meus pais serviam na igreja, porque eu amava Jesus de todo o meu coração, a ponto de eu querer servir na igreja e falar de Jesus. E hoje eu amo Jesus e continuo com esse mesmo Uhum. coração, mas eu vejo pessoas que vêm porque eles querem uma carreira, É, porque eles querem fama, e isso é muito, 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 muito é delicado dentro da muito, é. igreja. Hoje o mundo gospel ele assim, a indústria gospel ela não serve só à igreja, É, né. Todo mundo escuta música gospel pra sentir uma sensação boa, pra sentir um alívio, por que não, né, algo que é. eu vejo muita gente falando: "Nossa, escutei aquela música lá, nossa, me fez tão bem e tal", mas não te causou transformação, então
Pra que a gente tá escrevendo as músicas de fato, sabe? Eu creio que um louvor pode causar transformação na vida de uma pessoa e fazer ela se arrepender dos pecados e fazer ela entregar a vida dela pro Senhor. Mas talvez às vezes são letras que não estão trazendo tanto pra gente, eu, porque eu sou forte, porque eu isso. Mas às vezes a gente esquece também que quando a gente escreve letras voltadas pro Senhor, pra quem Ele é isso que traz o verdadeiro impacto. Porque Isso o mesmo. tamanho do nosso Deus faz com que a gente que tudo que é ao nosso redor seja tão pequeno que a gente consegue, meu, existe um Deus grande. Eu quero servir esse Deus. Olha o tamanho desse Deus. Olha quem é esse Deus. E às vezes você fala, se eu cantar que Deus é santo, as pessoas não vão entender. Existe algo sobrenatural ali nessa mensagem, porque o Senhor é santo. E então eu fico vendo às vezes que eu acho que a gente precisa voltar para esse lugar de não é uma indústria, o que eu faço é porque eu estou em obediência ao Senhor, e o que eu canto também, existe algo que o Senhor requer de nós também para cantar. Eu amo músicas que falam sobre nossos sentimentos e tal, e eu já escrevi muitas, ainda escrevo, mas eu sinto que o Senhor também tem me puxado muito para esse lado de escrever sobre quem Ele Cristocêntrico. é cristocêntrico, total. Uau, amei Porque isso, porque concordo com ele. porque é desafiador também. Principalmente quando a gente escreve coisas reais do nosso coração. A gente está expressando ali o que está passando no nosso coração. E às vezes é sobre nós. É eu. E a gente acaba esquecendo de olhar para Deus. Então, e quem vai curar, quem vai sarar, quem vai transformar é Ele, né? E o culto é para ele. A É, gente tem que lembrar que as músicas que a gente compõe hoje, elas são para ser músicas congregacionais, né? é. E que a gente tem que ter muito cuidado para não transformar o momento que as pessoas acham que é É. de adoração, mas que na realidade é autocomiseração. Nossa, É dó de você mesmo, é é. fazer a lista de supermercado para Deus. Nossa. E falar assim: "Ó, eu preciso disso, eu quero isso, tá faltando isso". Sim. E cantar isso no culto e chorar no É. culto, achando que você tá adorando, mas na realidade isso é autocomiseração. Nossa. É claro, gente, que você pode e deve chorar na presença de Deus, que existem músicas lindas compostas desse jeito, mas essas são músicas talvez para dentro do seu quarto ou para serem direcionadas no momento de falar: Hum, "Olha, esse é um momento de quebrantamento, onde seu coração vai ser quebrantado, onde você vai expressar para Deus". Mas isso não é adoração, isso não é louvor, biblicamente falando, porque adoração é só se for para Ele, só se Ele for o centro, e se não for, já não é. E louvor é quando você canta aquilo que Ele fez. uhum. Então, se não, né, se não são É, as 2 coisas, exato. não é nem louvor nem adoração. E eu É, acho que falta o ensinamento disso nas sim. igrejas para que as pessoas entendam aquilo que elas estão cantando. É, eu estava pensando aqui de uma história que uma vez eu estava numa ministração de uma pessoa e ele não é um ministro conhecido, mas ele estava lá liderando a oração, ele era um amigo meu. E ele começou a chorar muito e foi muito forte e tal. Daí quando ele desceu do palco, eu falei, meu Deus, que ministração forte. Ele falou, não, mas eu nem estava chorando por Deus, não, eu estava mal, estava triste. Aí eu, ai, meu Deus. Ai, Sabe quando você fala, doeu. doeu, assim, eu falei: "Meu Deus". Realmente aquilo ali não era sobre Deus. E eu acho que aí é um lugar da gente sondar o nosso coração. Tipo, será que quando eu tô chorando ali na presença de Deus é de amor pelo Senhor? E também nos colocar no lugar de Deus. Se eu não tenho amado o Senhor tanto assim, buscar esse amor, essa paixão. Porque existe uma paixão que faz a gente chorar, que faz a gente gritar, que faz a gente fazer coisas que são até estranhas para outras pessoas, porque a gente ama tanto o Senhor. Eu acho que esse é um lugar que também eu sempre penso assim, quando eu tô cantando uma música, será que isso tá saindo da boca para fora? Será que isso de fato é algo que eu acredito? Será que isso de fato é algo que eu sinto no meu coração? Teve algumas pessoas às vezes me perguntam: uma amiga minha perguntou um dia, falando: às vezes eu dou uma viajada no louvor, começo a cantar, já tá de cor na minha cabeça, começo a pensar em outras coisas. Aí eu falei: então você vai fazer um exercício, você vai olhar pra letra e você vai pensar em cada palavra que você tá falando, você vai falar: será que isso é real pra mim? Meu, na semana seguinte ela voltou aos prantos, ela falou: cara, eu comecei a ler no telão da igreja, cada letra, meu Deus, olha o que eu tô cantando, porque às vezes a gente tá cantando da boca pra fora, não tá nem Só porque percebendo. sabe de cor, porque ouve, Exato. né. E são palavras tão profundas, e às vezes é uma entrega tua, você tá falando, tá fazendo uma oração perigosa ali, de uma entrega total da tua vida, que você vai confiar no Senhor até o fim dos seus dias, e você não tá nem percebendo. Então, é algo que a gente também tem que voltar assim, ó,
que eu tô cantando aqui? O que eu tô falando? E também, que não significa que você tá cantando uma música gospel, que você tá cantando algo que é verdade, que é bíblico. Então vamos sempre voltar pro lugar de escrever canções bíblicas, biblicamente embasadas, né? Eu vi que você lançou uma música que fala muito sobre isso. Isso é muito, muito legal. Eu acho que é um lugar que a gente tem que lembrar essa geração, os novos compositores, porque a gente viveu isso muitos anos atrás. Você viveu isso aqui em BH, né? Sim, a gente teve um avivamento Um aqui. avivamento. É. E a gente não pode deixar isso passar simplesmente porque hoje são músicas vazias. A gente tem a palavra de Deus. Se a gente cantar só o que tá na palavra de Deus, tá bom, não precisa mais de nada, gente. Isso é um exercício que a gente vai falar sobre composição, que eu faço. Eu pego salmos e fico cantando na minha casa, fico cantando. E isso às vezes vai me levar a escrever uma música ou não, e tudo bem, mas é o meu lugar de cantar a palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus e ministrar aquilo no meu coração, decorar aquilo, enraizar aquilo em mim. Então, existe, isso também eu acho que traz vocabulário, né? A Bíblia traz o vocabulário certo pra gente transmitir aquilo que Deus está falando com a gente. Então, muitas vezes, até no espontâneo, as pessoas perguntam: "Ah, como é que faz uma ministração espontânea?" Você precisa de vocabulário. Você tem Bíblia? Você tem Bíblia na tua cabeça? Você tem estudado, você tem lido, você tem orado? Isso vai te trazer vocabulário para na hora que Deus falar: "Ó, eu tô fazendo isso. Tô trazendo destravar hoje na igreja. Tô trazendo cura, salvação." Você vai ter o vocabulário certo para conduzir aquelas pessoas a chegarem a esse lugar. Então, eu acho que hoje a gente tem o melhor de tudo, que é a palavra de Deus ali para nos guiar, sabe? E muitas vezes na composição falta isso. Então, às vezes a É. gente tá cantando uma música gospel, mas aquela música não é uma música biblicamente embasada. Uhum. Ou não é uma música que às vezes carrega uma heresia. E a gente Sim, às vezes não percebe. Então, como crente, acho que a gente precisa ser um pouquinho mais crítico nas coisas também, eu sabe? concordo. E eu acho que o ensinar a congregação sobre, de fato, de verdade, louvor e adoração, porque a Bíblia fala que ele habita, né, o Senhor habita Uhum. entre os louvores do seu povo. É, E às vezes a gente canta um monte de coisa, mas que não é louvor. é. E aí, tipo, quando a gente louva, ele vem. Quando ele vem, é impossível não adorar. Uhum. E eu lembro que uma vez, eu recebendo, até aqui no nosso podcast, se você quiser acessa depois, eu recebendo o David Keelan, Nossa, eu fiz incrível. uma pergunta pra ele e foi assim, meu Deus, foi algo que me marcou muito, que eu nunca esqueci. Depois eu ainda tive uma experiência gravando com ele na minha casa, mas Uhum. que confirmou isso. Mas eu perguntei pra ele, eu falei assim: "David, vocês viveram um avivamento". Falei: "Vocês viveram. E como que foi isso?", sabe. Uhum. E eu perguntei do fundo do meu coração. E ele falou assim: "Lu, existe uma diferença entre a onipresença e a presença manifesta de Deus. E essa geração se acostumou com a onipresença". E quando ele falou isso, ele falou assim: "A diferença é que eu não me contento com a É. onipresença. Eu preciso da presença manifesta de Deus, e Hum. quando ele vem, os cativos são libertos, quando ele vem, os demônios batem em retirada, É. quando ele vem, as pessoas são curadas". Hum. Então, às vezes, a gente quer que certas coisas aconteçam e até um avivamento. Eu nunca vi uma geração que buscou tanto avivamento como a nossa, Uhum. mas durante os cultos, durante as reuniões, durante tudo, a gente está contentando com a onipresença. É. A gente não adora de fato num sentido de: "Deus, eu preciso que Uhum. você venha", Uhum. e É. que isso que vai transformar a atmosfera, Sim. sabe. O a onipresença, o saber que o Senhor está aqui não me basta, É. Uhum. né. É, tinha uma simplicidade, né, muito grande também, eu acho que virou muito celebridade. Talvez É. alguns cantores gospels a gente é celebridade, né, e não existe isso. A gente não tá aqui, se você quer ser um músico profissional, fora da igreja, vá com tudo, seja o melhor músico, mas se você escolheu o Mas não se desvia. ministério, não se desvie, por favor, porque exato. Mas se você escolheu o ministério, qual a diferença de você, fazer uma performance, de você liderar a adoração? Performance, atenção é pra você. Adoração, atenção é pra Deus. Você é uma ponte, você é uma mera ponte ali, de conexão entre as pessoas e o trono de Deus. Então eu acho que talvez com as redes sociais, com tudo, naquela época não era assim, né. É, Mudou muito e hoje a gente tem esse lugar de a gente só tomar cuidado, é saber onde seu coração tá, é. sabe. Não é tipo, largar tudo, eu não vejo como essa forma. Principalmente porque hoje a gente precisa estar nas redes sociais, com certeza, sem dúvida alguma, eu mais do que nunca defendo isso, mas eu acho que a gente tomar cuidado com o nosso coração, saber onde tá.
para que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, pra quem quer a honra, pra quem quer a glória no final do dia, assim, né. Concordo. Para finalizar o nosso Ai, podcast, já! Nossa, muito rápido. né, eu tenho uma pergunta. A gente pede para o nosso convidado sempre trazer uma foto especial, e você escolheu essa foto Ai, muito maravilhosa a linda. propósito. Conta pra gente o que que teve de tão especial e por que que essa foto é a foto que você escolheu. Ah, acho que essa é a minha foto favorita, já fazem 9 meses, vai fazer 9 meses semana que vem, que eu casei com o Joshua. Ele tá ali no fundo, mas acho que foi uma promessa também muito grande de Deus, assim, na minha vida, constituir família, mas também algo que foi feito muito no tempo certo. Eu acho que principalmente a gente que tá no ministério, sabe, a gente abre mão de várias coisas mesmo, pra gente viver aquilo que Deus tá chamando a gente pra viver. E, gente, isso não é difícil. Talvez, tá, tem as suas dificuldades, sim. Existe uma espera, uma ansiedade pra viver as coisas, sim. Mas não existe nada melhor do que viver aquilo que Deus tem pra gente na hora certa, no tempo certo. Eu acho que você sabe muito bem disso também. Porque no meio do caminho a gente vai, às vezes até por ansiedade, fazendo escolhas erradas, sabe? Porque, eu queria que fosse dessa forma. Então, vou tentar fazer uma corta de caminho aqui, cortar um caminho, né? E o Senhor, ele foi muito fiel, assim, comigo. Tenho vivido, assim, meses incríveis de casada, aprendendo muito, crescendo muito. E sinto também que o meu ministério mudou muito e vai mudar muito agora com a minha família. Eu acho que eles pediram para eu mandar uma foto de um momento muito especial. E hoje, assim, eu sou muito grata pelo meu casamento, grata pela minha família, de poder construir família, pelos meus futuros filhos que virão também. E assim, eu falei: essa é a minha foto favorita, eu vou compartilhar", porque, a gente tem vivido tempos muito especiais, assim, no ministério também, eu e o Josh, assim, sabe, porque ele também é músico, então a gente tem buscado muito entender o que Deus quer pra gente nessa área também de adoração, o que ele quer que a gente viva nisso juntos, e também quando ele for viver o ministério dele e eu também com os filhos, apoiar ele. Então tem sido um tempo de bastante transição, assim, mas tem sido muito, muito especial, e esse dia foi um presente de Deus, assim, Deus deu um pôr do sol surreal pra gente. Tudo que a gente sonhava, assim, a gente viveu naquele dia e foi mesmo concretizando, assim, que Deus estava ali, estava abençoando o nosso casamento. Então, é isso, eu compartilhei essa foto Amei. aqui, foi muito especial esse dia. Amei, foto muito, muito, Ai, muito linda e momento muito lindo na sua muito vida, lindo, né. foi muito bom. Ai, Bem, para gente. você que está em casa, eu quero dizer que só é possível alcançar esse lugar que a gente falou de adoração profunda, de realmente um louvor que é genuíno, de estar nesse lugar onde você está no centro da vontade de Deus, se você tiver uma vida com Deus. Tudo É. começa nesse lugar. O Glorify é um aplicativo, para você que não sabe, caiu aqui de paraquedas. É um aplicativo de devocional cristão, então todos os dias você pode entrar lá, você vai encontrar um devocional e a gente incentiva você a não parar aqui, sabe? Você consumiu esse conteúdo maravilhoso, esse podcast, mas vai mais profundo, sai daqui com fome, com sede de Deus, querendo fazer a diferença, sabe? Mergulha, começa a ter um devocional, leitura da palavra, porque só assim a gente sustenta a nossa fé, sabe? Não tem outro lugar para correr. Então que você realmente corra para conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra e ter uma vida devocional todos os dias, de ter um encontro com Ele. Baixa o Glorify, faz o devocional com a gente. E Rafa, só quero te Obrigada, agradecer, muito Lu. Eu quero obrigada, te viu? agradecer também. Muito, muito bom conversar com você. Aprendo muito com você. Eu quero honrar a tua vida também de estar aí com 9 meses fazendo isso com a gente. Foi muito, muito especial estar aqui nesse programa. E que Deus abençoe muito a sua vida também, você que está aí, que você tenha recebido um pouquinho aí dessa nossa conversa, que você possa ainda mais aprofundar nesse tema de adoração, que é para todos. A adoração não é só para quem está liderando, não. Todos nós fomos criados para adorar o Senhor, né? Para viver essa vida, esse estilo de vida de adoração. Então, eu creio que esse é um convite também para as pessoas esse dia. Muito Amém. bom. Obrigada, pessoal, e até o nosso próximo Gloricast. Tchau, Te espero. tchau. Tchau, tchau.